Hoje é dia 4 de junho de 2021. Estamos aqui no Largo Santa Cruz com o Valdir Oliveira, que vai falar sobre o Largo Santa Cruz no âmbito do projeto Campinas Afro. Eu sou Ana Paula de Lima, eu vou conduzir a entrevista que vai ser registrada pela fotógrafa Luciana Antônio. Eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse da importância do Largo Santa Cruz para a cidade de Campinas. Bom, meu nome é Valdir Oliveira, eu sou pesquisador de história dessa cidade de Campinas, aliás, da freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Mato Grosso de Jundiaí, né, que hoje é Campinas, antes Vila de São Carlos, hoje cidade de Campinas. Bom, eu penso o seguinte, que esse largo, para mim e para a comunidade negra, é de uma importância muito grande, porque aqui ocorreu um fato muito sério na história dessa cidade e que marcou esse largo, né, para sempre. Tanto que depois desse acontecimento, o nome virou para ser o Largo da Forca, por conta desse acontecimento que aconteceu aqui no dia 9 de dezembro de 1835. Bom, essa questão, eu entendo que para a comunidade negra deveria ser assim levada muito mais sério do que é levada hoje, porque ele tem uma importância muito grande, né, com relação ao tratamento que era dado aos escravizados na época, tanto que esse enforcamento foi um acontecimento regional, assim, muita gente veio para o lago para presenciar a inauguração, né? É horrível você falar assim, a inauguração de uma forca, mas realmente foi a inauguração de uma forca, foi a primeira pessoa que foi enforcada na Vila de São Carlos naquela época. E além de ser enforcado, foi cortada a cabeça e as duas mãos daquele jovem. Então, isso é muita importância que esse largo tem para a cidade, para a história da comunidade negra aqui nessa cidade. Eu queria que o senhor falasse como é que era utilizado aqui o largo, o que acontecia pela população, o que era nesse período o largo aqui de Santa Cruz. Esse largo, na época, Brasil Império, certo? Ele era usado, que era uma das entradas, a principal entrada da cidade. Todos os viajantes que vinham de fora, tanto iam sair ou vinham da cidade, tinham que passar por aqui. As levas de escravizados tinham que ficar aqui numa quarentena, porque aqui existia um barracão de quarentena, onde os escravizados tinham que ficar durante 40 dias para depois adentrarem a cidade. Então aqui tinha um comércio, diversas fábricas de aguardente, que hoje a gente pinga, né? Tanto que tinha uma rua aqui, a rua do lado era chamada Rua da Pinga, certo? Então as pessoas vinham aqui, tinha um comércio, os escravizados vinham aqui comprar as coisas para os seus senhores, né? Então esse largo era de muita importância por conta do comércio que existia aqui. Além de nessa Rua da Pinga também tinha bares, fandango, bagunça, mulherio e coisa e tal. Eu queria que o senhor falasse agora da história do Elesbão. Quem que foi o Elesbão? Contasse essa história dele. Bom, Elesbão era um escravizado do capitão da Guarda Nacional chamado Luiz José de Oliveira. Ele tinha um engenho chamado, na estrada de Jundiaí para Itu, tinha um engenho lá, certo? E nesse engenho tinha diversos escravizados. E o Elesbão era um dos escravizados. O Narciso, o companheiro dele, era escravizado de um outro senhor, mas estavam sempre juntos. E era um jovem, conforme está escrito no boletim de ocorrência, o escrivão escreveu assim, parece ter mais ou menos 20 anos. Quer dizer, então eu entendo o seguinte, que o Elesbão, sendo menor de idade, e segundo o Código Criminal da época de 1830, ele não poderia ser enforcado e nem esquartejado. Mas ele foi. Sabe? E por que ele foi? Porque alguém tinha que pagar por aquele crime, que aconteceu no dia 20 de maio de 1831,
no engenho do Romão, que era de propriedade desse capitão e da família. Eles tinham 3 propriedades grandes na cidade, certo? E o irmão desse capitão era o Visconde de Rio Claro, quer dizer, como a gente costuma dizer hoje, ele tinha bala na agulha, tinha muito dinheiro, certo? Então, quando aconteceu o crime, e é interessante, porque uma escravizada de nome Esperança, ela escutou aquele barulho todo, saíram gritando, e quando encontraram o capitão já morto no córrego, eles escutaram barulho de gente correndo no mato. Aí eu pergunto, gente branca e gente preta faz barulho diferente quando corre no mato? Eu gostaria que alguém me respondesse essa pergunta. Se gente preta e gente branca faz barulho diferente quando corre no mato? Essa é a pergunta que muitas vezes eu faço para mim e às vezes nas palestras que eu vou fazer, que eu gostaria de saber se essas pessoas fazem barulho diferente, que foi o que diversos escravizados disseram, que escutaram barulho de gente correndo no mato. Mas depois 5 ou 6 escravizados fugiram, certo? Foram para o quilombo de Brotas, né? Que era em Nossa Senhora, hoje Itatiba, certo? Aquele quilombo que está lá já é da época do crime acontecido aqui em Campinas, certo? Então, eles fugiram para lá. Foram presos, trazidos, prestaram depoimento, os outros escravizados todos foram liberados e o Elesbão e o Narciso foram acusados do crime. Foram para São Paulo, de lá fugiram da cadeia. O Narciso foi preso 2 anos depois, em 1833, foi julgado e enforcado em São Paulo e o Elesbão desapareceu. No final de 1835, entre outubro e novembro, o Elesbão foi preso na mesma mata do engenho do Romão, onde ele morava antes. Mas acontece que o Elesbão disse em depoimento que o capitão havia abusado da sua companheira, chamada Francisca. E isso era um atenuante para que o Elesbão fosse absolvido. Isso consta no Código Criminal de 1930. Então, ele foi trazido para Campinas, certo? Mandado para São Paulo de novo. O juiz de São Paulo devolveu para Campinas, porque a Vila de São Carlos, na época, já tinha o judiciário, o legislativo, só não tinha executivo, não tinha prefeito na época. Era a Câmara que fazia todo esse serviço. Então, o juiz mandou de volta dizendo, olha, lava minhas mãos, o problema é seu. Veio aqui para Campinas, certo? Ele foi julgado no dia 30 de novembro. O interessante é que existiam leis dizendo que as câmaras tinham que fazer licitação. Na época chamava arrematação, hoje chama licitação. Só que a Câmara não fez nada disso, mandou fazer a forca, comprou corda, mandou fazer um facão, certo? Que custou R$ 1.600. E o interessante também é que esse facão foi feito por um escravizado do cônego Melchior, que hoje ele tinha um jazigo onde hoje está instalada a igreja de São Benedito. Então foi o escravizado do cônego Melchior que fez esse facão para que a Câmara mandasse cortar a cabeça e as 2 mãos do Elesbão. Tudo isso foi feito sem nenhuma licitação, inclusive a forca, tudo. Bom, a partir daí as coisas foram se sucedendo, até que aconteceu o enforcamento no dia 9 de dezembro de 1835. Quer dizer, eu fico imaginando o que não era essa praça no dia 9 de dezembro de 1835. Uma montanha de gente, muitos escravizados que foram trazidos para cá pelos seus senhores para verem aquele exemplo, porque aqui foi justamente uma coisa assim, nós vamos fazer isso para que sirva de exemplo para que nenhum preto assassine o seu senhor. E simplesmente aconteceu isso? Não, não aconteceu. Depois do Elesbão, aconteceram mais 5 enforcamentos aqui. Depois disso, a forca foi tirada daqui e levada lá para o Campo da Alegria, hoje Largo São Benedito. Foram enforcadas mais algumas pessoas lá. E uma noite, algumas pessoas da população foram lá e tocaram fogo na forca. Acabou a forca em Campinas. Sabe, eu fico pensando, esse fato que aconteceu aqui em Campinas na época, em 1835,
é um fato muito sério, sabe? E que até hoje não está esclarecido. É um crime sem solução. Foi um assassinato? Sim, foi um assassinato. Mas acontece que o capitão era uma pessoa que tinha algumas encrencas com vizinhos seus de terra. Porque em 1837, em 1827, em 1828, ele comprou uma fazenda que metade era de uma pessoa por um preço e a outra metade era da outra pessoa pelo mesmo preço. Então eu fico pensando como é que duas pessoas diferentes vendem a parte deles pelo mesmo preço. Na época, esse capitão era tenente da Guarda Nacional. Então eu fico pensando que eu acho que talvez esse capitão obrigou as pessoas a venderem as terras para ele. E as pessoas, logicamente, depois resolveram fazer justiça. Porque a mãe do capitão arrolou como testemunha de acusação 35 pessoas que moravam na vila de Jundiaí. Mas acontece que o engenho do Romão não era na vila de Jundiaí, era na estrada de Jundiaí para Itu, muito mais longe. Então, essas 35 pessoas estavam lá no dia do assassinato, elas viram o assassinato, por que não impediram? Só que 3 dessas testemunhas falaram que um tal de senhor Franco falou para os escravizados, por que vocês não dão um tiro no seu senhor? E essa pessoa chamada Franco nunca foi chamada para depor. Por quê? Porque ele era um senhor de terras. Então, deixa ele quieto. Nós já temos os escravizados na nossa mão, certo? Vamos enforcar esses 2 mesmo e fim do assunto. Mas acontece o seguinte, que no julgamento, depois que o juiz deu a sentença de enforcamento, ele escreveu embaixo, escreveu em tempo, após o enforcamento, se corte a cabeça e as 2 mãos, aquela para ser espetada em praça pública na vila de Jundiaí, uma das mãos na praça e a outra na estrada velha de Campinas para Jundiaí. E aí eu pergunto, mas isso pode? Depois que você dá uma sentença, você escrever como se fosse um bilhete para sua namorada, é uma sentença ou é uma carta para sua namorada? Ele escreveu isso. Isso consta na sentença. Isso consta na sentença, o em tempo embaixo, depois da sentença assinada toda. Mas aí, eu entendo, o juiz, ele se inspirou num código das ordenações filipinas, que foram as leis, né, de 1580 a 1640, quando a Espanha governava a Espanha e Portugal. Então, lá diz que toda pessoa que matasse o seu senhor teria que ser atenazado, quer dizer, cortada a cabeça e as 2 mãos. E o juiz seguiu aquilo. Mas acontece que isso foi em 1835. E se eu não me engano, em 1822 o Brasil era um país independente. Como que um juiz podia usar uma lei estrangeira num país independente? Mas ele usou. Ele usou por quê? Por conta da elite campineira. Aí entra a força da elite campineira, certo? Que sempre fez o que quis do jeito que bem entendeu. E fez aquele dia também a mesma coisa. Nós vamos enforcar, mas acontece que nós precisamos fazer alguma coisa que sirva de exemplo. O quê? Cortar a cabeça e as 2 mãos dele. E realmente aconteceu isso. Uma das mãos ficou espetada aqui nesse lago, a outra foi na saída de Campinas para Jundiaí e a cabeça foi mandada para Jundiaí para ser espetada em praça pública. E isso é muito triste. Aconteceu com um jovem de mais ou menos 20 anos, certo? Depois que o Elesbão foi capturado, como é que foi esse processo, onde ele ficou, o que aconteceu depois da captura? Bom, o Elesbão foi capturado, certo, na mata do engenho do Romão, foi trazido para Campinas, prestou depoimento e foi mandado para São Paulo. Foi mandado para São Paulo, o juiz devolveu para Campinas, dizendo que aqui tinha um judiciário e era competência, o crime tinha acontecido no local da vila de São Carlos, então tinha que ser julgado aqui. Elesbão veio para Campinas, ficou preso na cadeia, que hoje é onde está o túmulo do Antônio Carlos Gomes, na Praça Bento Quirino. Ali existia a cadeia, ele ficou preso ali. E segundo informações diversas assim, disse que ele foi notificado no dia 8 de dezembro, ele foi notificado que no dia seguinte ele ia ser enforcado.
e disse que a noite inteira ele gritou, chorou, essa coisa toda, porque era um jovem. Ele ficou ali na cadeia, certo? Que hoje é a estátua do Antônio Carlos Gomes, na Praça Bento Quirino. Da cadeia, no dia seguinte, ele foi levado com a Guarda Nacional até a Igreja do Carmo. O padre benzeu, quer dizer, aí, né, vamos dizer assim, a omissão da Igreja Católica, né, a omissão da Igreja Católica, benzeu uma pessoa que ia ser enforcada e cortada a cabeça e as duas mãos. O cortejo seguiu pela Rua Sacramento, Rua Marechal Deodoro, Doutor Quirino, Major Solon e Largo Santa Cruz. Na época as ruas tinham outro nome. Né? A Rua Doutor Quirino era a Rua de Baixo, a Major Solon era a Rua da Ponte. Né? E aqui era o Largo de Santa Cruz por conta de uma cruz que existia aqui por conta daquela igreja que está ali na esquina. Né? Aí aquele cortejo todo com a Guarda Nacional, a cavalaria, veio todo mundo trazido para cá, o Eresbom acorrentado, né, com roupas de escravizado, com o juiz municipal José Mendes Ferraz, que teve que acompanhar a execução, veio junto para acompanhar a execução, para ver se realmente ele ia ser executado, e logicamente a proteção policial, né, para que não tivesse uma rebelião, alguma coisa assim. O padre junto, chegou aqui o padre benzeu de novo, quer dizer, sabe, parece um teatro da Igreja Católica, né? Benzer uma pessoa que vai ser enforcada, cortada a cabeça e as duas mãos. Depois disso, como ele não tinha parentes nenhum, não tinha família nenhuma, o corpo, logicamente, foi enterrado em algum lugar que a gente não sabe. Eu acredito que talvez tenha sido já no cemitério que depois foi lá para o lado da estação, das estações que ali tinha o cemitério. Então ele deve ter sido enterrado ali, porque o cemitério Bento já não existia mais, que era onde é hoje o Largo São Benedito. Esse cemitério já tinha sido desativado. Então ele deve ter sido enterrado lá no cemitério pelo lado do Teatro Castro Mendes. Depois disso, a cidade ficou abasbacada, né, com aquele tipo de coisa, com aquele teatro que aconteceu aqui, né, uma pessoa ser enforcada, cortada a cabeça e as duas mãos. A cabeça foi colocada num caixote e mandado com sal grosso e mandado para Jundiaí para ser espetada em praça pública. Onde o senhor acha que ficou a forca? Aqui no Largo Santa Cruz, mais ou menos, né? E falaram que teve muita manifestação também, que a população tinha gente que se incomodava com essa questão da forca aqui no Largo. Então eu queria que o senhor falasse um pouco da localização e dessa questão. Bom, segundo consta, tem uma ata na Câmara Municipal, no livro de atas da Câmara Municipal, que está escrito que a forca deveria ser instalada entre a igreja e o barracão de quarentena. Bom, eu entendo que a igreja ainda está ali no mesmo lugar, certo? Embora esteja reformada, restaurada, alguma coisa, mas continua no mesmo lugar. E o barracão, logicamente, se está na mesa entre o barracão e a igreja, ele deve ser instalado aqui naquele espaço ali, onde tem aquelas árvores ali, que a gente vê que são as árvores mais grossas e mais antigas da praça. Né? Então eu entendo que é ali que ela deve ter sido instalada, né? Porque essa praça era o último, vamos dizer assim, o último espaço da cidade. Depois já era a estrada que vai para Mogi-mirim e Mogi Guaçu. As pessoas saíam daqui, iam embora para o sítio, ou para Mogi-mirim ou Mogi Guaçu, ou para Minas Gerais. Agora, muitas pessoas não queriam que a forca fosse instalada aqui, queriam que ela fosse instalada em um outro lugar completamente diferente, que não tivesse dentro da cidade, porque já tinha muita gente contra esse tipo de coisa. Mas acontece que era a imposição do judiciário, do legislativo e da elite campineira, principalmente da mãe do capitão, né? Que ela, durante todo o processo de 1831 até o enforcamento do Eresbom, ela continuou batendo no processo até que o Eresbom fosse enforcado. O interessante é que também, no caso do Narciso, quando ele foi enforcado, antes dele foi enforcado, o advogado dele entrou com recurso,
junto à corte, foi para o Rio de Janeiro, foi negado, veio para São Paulo e o governador mandou fazer o enforcamento. No caso do Eresbão, não aconteceu recurso. O advogado dele, que era um padre, e juiz de órfão, olha bem, juiz de órfão, então quer dizer, o Eresbão era menor de idade. Se o juiz de órfão estava sendo advogado do Eresbão, ele era menor de idade. E o advogado dele não entrou com recurso, simplesmente execute-se. O juiz mandou, se executa e fim do assunto. Agora, se o advogado era o juiz de órfão, ele podia ser advogado do Eresbão? Não deveria ser uma outra pessoa que não tivesse vínculo com o poder? Deveria ser, mas não. Foi o juiz de órfão, mandado pela elite, pelo judiciário, pelo legislativo e pela elite. Logicamente, conheciam a mãe do capitão, eram amigos. Então, quer dizer, cumpre-se e não se discuta. Simplesmente foi isso que aconteceu. A forca não deveria ser instalada aqui, porque aqui tinha um grande comércio. Tinha diversos comércios aqui, vendas, fábricas de pinga. Quer dizer, e as pessoas não queriam ficar aqui vendo aquela forca todo dia. E tem dois avisos de Dom Pedro que dizem o seguinte. Primeiro, que a forca deveria ser instalada 2 dias antes da execução. Pois bem, ela foi instalada 1 mês antes. E o outro aviso é que deveria ser retirada 2 dias depois. Muito bem, ela foi retirada 30 anos depois. Sabe? E aí a gente pergunta, bom, Campinas nunca foi uma cidade que gostasse dos imperadores. Eles suportavam porque ele era o imperador. Então o imperador veio aqui 3 vezes, inclusive uma delas é inaugurar a Igreja do Carmo, e depois, mudando um pouco de assunto, demoliram a igreja. E o imperador veio aqui 3 vezes em Campinas, mas eles não gostavam do imperador. Ninguém de Campinas gostava do imperador, porque tinha uma lei dizendo o seguinte, na Constituição de 1822, o artigo 179, Dom Pedro I aboliu todos os castigos cruéis. Olha, então enforcamento e decepção também era um artigo cruel. Isso consta na Constituição de 1822. Mas Campinas não obedeceu à Constituição. Mandou enforcar e quartejar o Eresbão. Inclusive, os açoitamentos, os espancamentos continuaram sempre, até no fim da abolição. Enquanto não se terminou essa abolição, que não se concluiu a escravidão, certo? Os espancamentos de escravizados, os assassinatos, os estupros continuaram em Campinas até 1888 e até 4 anos depois ainda tinham escravizados em Campinas. Sabe, Campinas é uma cidade assim, muito estranha. Aliás, eu fui conhecer racismo e discriminação entre os pretos aqui em Campinas, porque eu não conhecia na minha cidade. Eu veio conhecer isso quando eu vim para cá e eu descobri que pretos ricos ficavam de um lado e pretos pobres ficavam de outro. Os dois não se falavam, certo? Então, eu fico pensando, como que uma cidade dessa, que tem a maioria da população negra, não consegue resolver esse problema? Por quê? Desde o início, Campinas foi racista e continua sendo racista até hoje, dia 4 de junho de 2021, e vai continuar por muitos anos ainda. Não sei até quando, mas vai continuar. Por quê? Eles acham que os pretos, os negros que fizeram essa cidade, né, por essa riqueza toda dos engenhos de açúcar, das lavouras de café, certo? Não fizeram nada. Ora, os barões tiveram tanto dinheiro nas costas de quem? Dos escravizados. Porque aí tem uma pergunta muito séria. Após a abolição, em 1888, vieram os estrangeiros. Não tenho nada contra espanhóis, portugueses, nada disso, porque também vieram, bom, eles vieram, não foram vendidos, mas também vieram só com a roupa do corpo. Agora, por que os barões não deixaram os negros que cuidavam das lavouras deles nas fazendas, mas eles preferiram mandar todos embora? Mandaram toda a escravidão embora, certo? E colocar no lugar dos negros os estrangeiros, que muitos nem conheciam, nunca tinham visto um pé de café. Porque eu lembro muito bem, minha avó foi filha de um escravizado.
E ela dizia para a gente que ela morava numa fazenda lá em Agudos, e quando chegaram os italianos, eles chegaram de noite. Todo mundo já estava dormindo. No dia seguinte, quando todo mundo saiu para o pátio, que os italianos olharam aquele preto assim, eles chegaram e passavam a mão, porque eles nunca tinham visto um preto na vida. Eles achavam que estava pintado. Eles passavam a mão nas pessoas, porque achavam que era uma cor diferente. Eles nunca tinham visto uma pessoa preta. Vieram ver aqui e nunca tinham visto também um pé de café. Quer dizer, aí eu pergunto, como é que uma pessoa que tem 200, 300 mil pés de cafés coloca pessoas que não sabem nada para cuidar daquilo e manda aqueles que sabem embora? Porque eles ficaram com raiva dos pretos? Eles deviam ter ficado com raiva do imperador e não das pessoas que formaram a riqueza deles. Porque tem muita gente hoje, aqui em Campinas, que é descendente de barão, mas você não sabe quem é o descendente de barão porque ele não fala. Porque ele acha que a gente vai fazer alguma coisa contra ele? Não, sabe? A gente não vai descer onde ele está. Não, a gente não vai descer. Pelo contrário, nós vamos olhar para ele e vamos falar assim, puxa vida, eu tenho tanta pena de você ter todo esse dinheiro, mas foi conseguido nas nossas costas, o nosso lombo está ardendo até hoje. Né? O lombo de todos os negros aqui da cidade está ardendo até hoje, inclusive o meu. Como é que surgiu a ideia de fazer o livro do Elesbão? Um pouco dessa história do livro. Bom, é interessante essa questão. Eu estava fazendo uma pesquisa no Centro de Memória da Unicamp sobre assistência médica e social a negros e carentes em Campinas no século XIX. E eu conheci o Fernando Antônio Abrão, que hoje é presidente do Instituto Histórico aqui em Campinas, do qual eu sou sócio honorário. E aí, conversa vai, conversa vem. Um dia eu lembrei desse Elesbão, que eu sempre ouvi as pessoas falarem assim, teve um jovem que foi enforcado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, fizeram isso, fizeram aquilo, não sei o quê, papapá. E eu sempre fico com aquela ideia na cabeça, desde quando eu vim para Campinas. Aí, um dia eu estava no Centro de Memória e lembrei da história. Aí eu perguntei, Fernando, você tem alguma coisa sobre uma pessoa chamada Elesbão? Ele me disse, seu Valdir, vamos ver aqui no Tribunal de Justiça. Abriu o computador, olhou, seu Valdir, tem um auto de devassa crime, que na época se chamava assim, hoje boletim de ocorrência. Aí, o senhor quer ver? Quero. Aí ele foi lá, pediu lá para baixo, para o arquivo, e veio aquele 31 páginas manuscritas. Aí eu peguei aquilo, estava de luva, fiquei olhando assim, e aí eu pensei, Elesbão, eu vou deixar essa pesquisa de lado e vou ver o que aconteceu com você. 8 anos depois, eu terminei a pesquisa. Bom, por que tanto tempo assim? As pessoas falam, nossa, mas por que tudo isso? Bom, primeiro, foi fácil fazer a pesquisa no Centro de Memória. No Arquivo do Estado, também, você chega lá, pede e o documento vem rapidinho. O problema foi no Arquivo da Câmara Municipal de Campinas. Porque lá tem mais ou menos 120, quase 200 livros manuscritos, tudo bem, certo? Mas a documentação tem 141 caixas de documentos, que dá mais ou menos 100 mil documentos, tudo de qualquer maneira. Então eu primeiro fui procurar nos livros, a partir de 1831, e fui indo. Aí fui até que eu achei as atas, tudo a respeito do crime. As decisões da Câmara, a decisão do juiz, as coisas etc. Então eu anotei tudo isso. E procurei também em outro livro, o livro de balanço da Câmara, se eles tinham feito alguma, e aí achei também as ordens, tudo isso. Eu falei, bom, se tem isso aqui, deve ter documentos. Aí eu fui procurar nessas tais caixas. Aí foi o problema, porque eu não conseguia achar nada, certo? Então eu procurei em muitas caixas, depois um dia eu pensei e falei, peraí, Valdir, você está fazendo a coisa errada, você vai ter que arrumar esse negócio. Então o que eu fiz? Eu simplesmente voltei na caixa 1 e comecei a classificar dia, mês e ano, de 1812 a 1852. Isso demorou todos esses anos, porque são documentos originais, né, que infelizmente a Câmara não toma nenhuma providência para fazer com que digitalizado, para a pessoa ver a digitação e não o documento original, porque o documento original você tem que estar com luva, com máscara, porque senão passa o odor da sua mão no documento e você... Depois do documento original,
ele foi escrito com uma tinta que tem muito ferro e acontece que essa tinta também começa a prejudicar o documento. Então você não pode ficar manuseando muito ele, certo? Tem que ter com calma. Tem muito documento que lá está simplesmente estragado. Então eu tive que voltar na primeira caixa e dia, mês e ano, até 1852, quando eu achei o último documento. O último documento que eu achei foi muito interessante. Era uma carta do juiz, Dr. José Mendes Ferraz, que era o juiz municipal. Tinha um outro juiz, que era o juiz de direito, que deu a sentença, e ele era o juiz executor. Um mês depois, no dia 6 de janeiro de 1836, ele pediu demissão do cargo. Mais ou menos um mês depois do enforcamento do Eresbão, ele pediu demissão do cargo, dizendo que não queria mais ser juiz municipal. Eu pergunto, por quê? Remorso? Porque ele estava aqui, ele viu o enforcamento, o escarcejamento daquele jovem, e ele sabia que aquele jovem, não foi provado que foi aquele jovem que matou aquele capitão. E aí então eu fiz esse livro, aí em 2015 fazia uns 180 anos, aí eu fiz o lançamento, teve um cortejo em 2015, depois teve um outro cortejo muito maior em 2016. Em 2017 não foi feito o cortejo porque fizeram alguns atos que eu não gostei e eu não autorizei, porque a bem da verdade, quem levantou a história sou eu tenho direitos autorais. Então você não pode usar o meu direito autoral sem meu consentimento. E aí foram fazer algumas coisas que eu não gostei, aí então não foi feito. Eu não deixei mais fazerem, certo? Aí, mas você não deixou fazer? Sim, porque eu acho que respeito é bom e eu gosto. Né? Respeito é uma coisa muito boa, desde que você cumpra o respeito com as pessoas. Não me respeitaram e eu não gostei e eu não autorizei. E o cortejo não foi feito mais. Depois, em 2018, eu próprio, junto com o Eliseu Cruz, que foi o diretor, fizemos o cortejo novamente em 2018. 2019 não deu para fazer, porque certa coisa e tal. 2020, essa pandemia. 2021, também acredito que não vai ser possível. Sei lá, gostaria de poder fazer esse cortejo em 2022. espero que esteja tudo ok, todo mundo vacinado, né? E a gente possa vir aqui para a praça para representar de novo o Eresbão aqui nessa praça. Ainda em relação ao Largo Santa Cruz, o senhor falou que as tropas também ficaram estacionadas aqui, não é? Quando foi para o parque. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa história. Interessante é que... Esqueci. Interessante é que esse lago já foi chamado de Lago Santa Cruz, Lago da Forca, Praça 15 de Novembro. Quer dizer, só que esse nome, nenhum desses nomes valeu a não ser o Lago Santa Cruz, que foi o primeiro nome original por conta da igreja que está ali na esquina e tinha uma cruz aqui. Então, por isso, o Lago de Santa Cruz. Certo? E depois, durante muito tempo, foi chamado Lago da Forca por conta da forca que estava aqui e foi retirada e levada para outro espaço. Mas aqui, pegado a esse espaço aqui, tem também um outro jardim ali, que foi onde ficaram estacionadas as tropas brasileiras que foram para a Guerra do Paraguai. Certo? Então, naquele espaço ali, tem uma pedra lá, certo? E as tropas brasileiras ficaram estacionadas ali para ir para o Paraguai. E, logicamente, muitos soldados negros que foram dizendo assim que vocês vão para a guerra e a gente dá alforria para vocês. Eles estão esperando a alforria até hoje. Pode ser que amanhã eles vão dar, mas até hoje não deram alforria para essa povo. Certo? Sabe? E esse lago é muito importante porque, tendo acontecido essa história aqui, a gente se preocupa muito, que eu acredito que seja a história mais importante da comunidade negra nessa cidade. Porque assim, foi um marco. Um enforcamento, decepção de corpos, foi marco? Sim, foi marco. É um marco muito grande. É um marco triste? Sim, é um marco muito triste. É uma lembrança muito horrível, né, de você pensar que um jovem que não era nem maior de idade foi enforcado, né? E eu pergunto, quanto de açoite ele levou? Quanto que bateram nele antes dele ser enforcado? Na calada da noite, lá no engenho do Romão.
Porque será que ele veio de São Paulo direto para a cadeia ou passou pelo Engenho do Romão para ser açoitado? Porque eu acho que a mãe do capitão, que chamava Maria Joaquina de Araújo, eu não acredito que ela tenha deixado só por isso. Como diz hoje, eu não acredito que ela tenha deixado barato. Eu acho que ela falou assim, traz ele aqui para a fazenda, nós vamos dar uma surra nesse negro, depois ele vai para a cadeia e vai ser enforcado. Porque eu quero isso, eu quero açoitar ele. E aí, né, eu tenho certeza que isso tudo deve acontecer. O que eu não sei é o que aconteceu com o restante dos escravizados da fazenda. Não tenho notícia. Simplesmente eles foram entregues por mão do capitão e o assunto foi enterrado. Quer dizer, devem ter apanhado muito também, certo? Porque eram amigos deles. Né? Então, sabe, gente, eu fico pensando assim, essa praça é um marco? Sim, é um grande marco para nós da comunidade negra. É uma coisa assim que a gente, independente dos outros pontos, do Lago São Benedito, da Igreja do Rosário, do Lago do Rosário, do Cemitério Bento, certo? Esse lago é o ponto culminante da nossa história nessa cidade. Que a gente tem que pensar o que nós deveríamos fazer com esse lago. Fazer uma espécie de um monumento. Nós não temos foto dele, não temos foto do Eresbão, mas temos a descrição dele. Inclusive tem uma descrição que está, e eu coloquei aqui nesse livro, está aqui escrito, conforme eu tirei do boletim de ocorrência, do jeito que o Eresbão era, quer dizer, talvez dê para fazer alguma coisa. Né? Então eu penso, o que devemos fazer para deixar a lembrança dele aqui para sempre? Nós temos que fazer alguma coisa. Não sei o que, mas nós precisamos sentar e ver o que nós temos que fazer junto à prefeitura, junto aos órgãos responsáveis, porque a praça é tombada, aí entra o Condepac, temos que fazer alguma coisa para que o Eresbão seja sempre lembrado e a gente sempre diga assim, olha, nós não esquecemos o que vocês fizeram. É mais ou menos assim, a gente não esqueceu o que vocês fizeram. E isso vai ficar aqui para vocês saberem que a gente não esqueceu e não esqueceremos nunca mais disso. Eu acho que a gente precisa fazer isso. Não sei o que, mas seria bom a gente pensar nisso. Porque esse lago é muito importante. Para mim é. Eu não sei se para o resto da comunidade mas para mim, sabe, é um lago assim, muito impressionante. Eu venho muitas vezes aqui, e muitas vezes eu venho aqui, e eu fico assim pensando, o que aconteceu aqui naquele dia 9 de dezembro de 1835? Quantas pessoas estavam aqui para ver aquele jovem ser enforcado e esquartejado? O que fizeram com as partes dele? Jogaram para os cachorros, como aconteceu lá no cemitério Bento, que as covas eram rasas e os cães iam lá, cavucavam e saíam correndo com um pedaço de pessoas? Tem um ofício falando a respeito disso na Câmara, que os cachorros iam lá no cemitério Bento, cavocavam e saíam correndo com um pedaço de pessoas? É isso que Campinas faz com os nossos mortos? Enterra numa cova rasa, para os cachorros comerem os restos depois? Sabe, é isso. Eu não sei sinceramente. Às vezes eu começo a falar disso, aí de repente eu me emociono e aí fica muito complicado. Take 6. Eu queria que o senhor falasse do relançamento. O senhor está pensando em relançar esse livro, né? O que o senhor vai trazer de novidade? Aí dá uma prévia para a gente. A gente está esperando. Bom, com referência ao relançamento do livro, eu resolvi, agora de um tempo para cá, eu resolvi escrever, revisar o livro que eu lancei em 2015, certo? Mas agora eu quero escrever somente sobre o Eresbão. Quero contar o fato do início, porque no livro anterior tem diversos capítulos. Inclusive eu falei um pouco da Guerra do Paraguai, da questão da origem da escravatura, essa coisa toda. Mas eu acho que agora eu preciso fazer esse livro só com relação ao Eresbão, do início ao fim. É lógico que eu vou colocar nesse livro novamente os artigos dos códigos de postura que existiam aqui em Campinas. Interessante é que esses códigos de postura eram as leis que regiam a vila, certo? Então, lá tem artigos assim que
pretos não podem andar na rua a partir de tal hora, não pode ter ajuntamento de, do máximo, não pode ter mais ajuntamento de 4 negros na bica para buscar água. Quer dizer, aí eu fico pensando, aqueles 4 escravizados iam buscar água para a casa do senhor. Aí eles não podiam ficar 4 lá para buscar água, porque eles iam tudo para o tronco. Se tivesse 4, ia todo mundo para o tronco. Também tem artigos que falam a respeito de que só podiam andar na rua se tivessem um aviso do seu senhor, porque senão eles eram presos, levados para a cadeia, tinham que pagar a multa, ou pagava a multa, ou então seria açoitado. É lógico que o senhor dele ia deixar de ser açoitado, não ia pagar a multa, porque quem tinha que pagar a multa? O senhor dele. Então o senhor dele não ia meter a mão no bolso, tirar o dinheiro para pagar a multa daquilo que ele fez, então ele ia para o tronco. Quer dizer, é uma coisa simples de imaginar o que acontecia. Certo? Então agora eu pretendo fazer esse lançamento, né? Eu estou revisando de novo, certo? E fazer a respeito disso. Eu quero escrever somente sobre o lesbão. Eu acho que sobre as outras coisas, muita gente já falou sobre a Guerra do Paraguai, sobre a origem da escravatura, sobre isso, sobre aquilo, né? Mas sobre os códigos de postura da Vila de São Carlos até o final até a abolição em 1888, ninguém falou. Nesse livro, eu pesquisei todos os códigos de postura e tirei todos os artigos que falavam a respeito da comunidade negra e coloquei nesse livro. Então agora eu vou colocar nesse novo todo esse parágrafo, todas essas folhas todas, né? E agora eu vou falar somente a respeito da história do lesbão, que eu acho que merece. Eu acho que é uma coisa assim, muito importante nós fazendo esse relançamento sobre o fato do lesbão e que é uma coisa, sabe, que deve ser feita sobre essa questão do lesbão e, logicamente, para enaltecer novamente, né, a história dele, né, o fato que é acontecido aqui nessa praça, né, e tirar foto da praça, colocar no livro, que eu não tenho, nesse livro que eu lancei, não tenho foto da praça. Depois disso é que eu lembrei do lançamento, que eu lembrei que deveria ter uma foto da praça. Então agora nesse novo lançamento eu pretendo fazer isso, fazer uma foto da praça, fazer uma foto da Praça Bento Quirino, que era onde existia a cadeia, onde ele ficou preso e trazido para cá. E é isso que eu pretendo fazer nesse novo lançamento. Mas quando vai ser esse lançamento? Olha, a gente está aí fazendo essa coisa toda e espero que talvez para o ano que vem. E eu penso que o ano que vem talvez dê para a gente fazer isso e fazer um lançamento, logicamente com um cortejo o ano que vem, em dezembro do ano que vem, e com o lançamento desse livro. Penso assim. Então a gente vai encerrar a entrevista. Muito obrigado, seu Valdir. Obrigado.